Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Muito bem, queridos, eu vou começar uma palavra hoje. Pensei, dei até uma artezinha para os meninos lá, e que vou terminar hoje, mas não tem jeito, Hoje de madrugada levantei, orei bastante, fiquei das 1h30 até quase 4 horas, lendo, orando e tal, e falei, não vou terminar, não adianta muita correria, Mas nós vamos começar hoje, e talvez no próximo momento que nós formos pregar, nós vamos terminar. E o nosso tema hoje é o reino dos céus, o reino de Deus, tá? O nosso tema é o reino de Deus. Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32. Marcos 4, 30 a 32. Quanto mais você lê a palavra de Deus, parece que mais vai sendo acrescentado, Parece que você lê um texto, lê novamente, e talvez você já tenha pregado nesse texto, os oficiais tenham pregado nesse texto que eu vou falar, com certeza, já devem ter pregado. Mas cada vez que você lê, saltam os nossos olhos, o nosso coração, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que, como Deus falou ao meu coração, vai falar ao seu também. Marcos 4, 30 a 32. O Senhor Jesus disse ainda: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Diga por irmão aí, você pertence ao reino de Deus. Você é pequeno, mas é grande. Vai ser um paradoxo, irmão? Vamos mudar. Você é pequeno, mas você é forte. Olha só, queridos, talvez você procure nos dicionários, talvez você procure em enciclopédias bíblicas, você vai ter lá o significado do que é uma parábola. Isso que eu vou falar agora é o resumo mais resumido, e eu não encontrei em nenhum dicionário, não encontrei em nenhuma enciclopédia bíblica, Foi Deus falando ao meu coração mesmo, o que é uma parábola? Por que é que o Senhor Jesus falava tanto, por meio de parábolas? E olhando enciclopédias bíblicas, dicionários, durante todos esses anos, eu cheguei a uma conclusão. O que é uma parábola? Diga, parábola. Sabe o que é? Diga, são janelas. Eu tinha esquecido, irmão. Você dá um tempinho e vê se alguém fala. Se ninguém fala, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Tá. Diga, parábola são janelas que se abrem para o entendimento. É tipo assim, eu cheguei à seguinte conclusão. Por que é que Jesus, lá com os mais chegadinhos, ele falava por parábolas, E os seus tinham um entendimento depois enorme. Depois eles acordavam e diziam assim, nossa, foi isso que o mestre ensinou. Quando ele falava às multidões, ele falava de maneiras diferentes. Mas aos seus ele falava através de parábolas. É tipo assim, por exemplo, alguém vem, é à noite, venda os seus olhos, te leva, pega no seu braço, te leva para um local, para um quarto, Está escuro, você não tem energia elétrica lá, não tem nada. Ele deixa você lá e diz assim, olha, conte até 10. E depois você tira a venda. Ele abre a porta, sai, você tira a venda. E você não enxerga nada. Mas ele já te colocou ao lado de uma cama. Você vai deitar aqui e vai descansar. E você, no outro dia, acorda. Não é nenhum inimigo, ninguém que te levou lá, nada não. É alguém que quer o seu bem.
e você acorda e tira, você já tirou as suas mãos, você acorda e vê que alguns raios de luz, né, já chegam àquele quarto. E aí, de repente, você pega e olha, e você vê que tem uma janela, né? Tem uma janela ao seu alcance. Aí você vai e abre aquela janela. Aí você vê o que tem lá fora, né? Você vê o entorno da casa, talvez você veja uma outra casa, talvez você veja árvores ali, né? Talvez você esteja num local que você veja um riacho, tal. O que são parábolas? Por que Jesus falava tanto por parábolas? Parábolas, né, são janelas que se abrem para o nosso entendimento. De repente, a pessoa normal, que não tem o Senhor, ela lê e ela não entende muita coisa, mas você consegue entender, porque você é chegado de Jesus, né? E Jesus, ele falou muito aos seus discípulos, aos seus chegados ali, através de parábolas, e elas estão à nossa disposição hoje, né? Você note, observe que as pessoas, não tem pessoa que você ouve pregar, você ouve a pessoa dar uma prédica ali e tal, e você tem que ter um dicionário ao lado para o que ele quis dizer com essa, o que ela quis dizer com essa palavra, porque são palavras tão difíceis, né, que talvez você tenha que ter um dicionário do lado ali. Tem pessoas que fazem questão de falar palavras difíceis, mas ele pode até falar, porque talvez essa palavra seja mais abrangente, mas mesmo sem o povo perceber, ele fala alguma coisa que as pessoas já entendem, né? Então, tem pessoas assim. Queridos, muitas vezes o ser humano a maioria das vezes, ou todas as vezes, é o ser humano que complica, né? Porque Jesus, ele falava o feijão com arroz, né? Ele falava as coisas do dia a dia, né? Olha o que Jesus falava. Jesus falava sobre aves do campo, Jesus falava sobre flores do campo, Jesus falava sobre florestas, né? Jesus falava sobre rios, né? Jesus falava sobre porta, né? Ele até declarou: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, né? Então Jesus falava das coisas mais simples do cotidiano. Para quê? Para que ele pudesse alcançar o maior número de pessoas. Então, quando nós olhamos aqui, não é? Nós vemos aqui que Jesus agora está falando assim: olha, eu estou falando sobre o reino, que é o reino mais importante de todos os reinos. Nós conhecemos pela história, né, que os reinos e os reis também eram conhecidos, né? Os soberanos, chamados soberanos, eram conhecidos pelo tamanho do seu reino, ou então, de repente, aquele reino não tinha tanto extensão de terras, tamanho, mas pelo significado daquele reino, como Israel, um país tão pequenininho, lá na Transjordânia, toda a Liga Árabe contra Israel, os 13 países contra Israel. Israel talvez seja o menorzinho de todos eles, né, mas o significado, a importância, né? Então, Jesus está dizendo assim para os discípulos: olha, eu quero falar para vocês sobre um reino que está acima de todo reino. E os reinos que são conhecidos pelo seu tamanho, né, pelos seus significados, mas esse reino que eu estou falando é o reino que é sobre todos os reinos, é o reino mais importante que existe. E Jesus, ele está dizendo: por quê? Né? Porque, na realidade, esse reino, né, os outros reinos, por maior que sejam, quando você fala, por exemplo, Bolívia, né, não desprezando a Bolívia, mas você fala Estados Unidos, né, significados, tamanhos, proporção, né, força de reino. Você diz Estados Unidos, né, você diz potências, Inglaterra, né, soa mais forte e tal. Jesus está dizendo assim: olha, eu quero falar sobre o reino que é sobre todos os reinos. Eu quero falar sobre o reino que é mais importante do que qualquer reino, porque todos esses reinos passam, mas o reino de Deus, o reino dos céus, esse é eterno. Queridos, e você, fala para o seu irmão, você faz parte desse reino. Por isso que eu falei que você é pequeno, é pequena, mas você é forte, forte, né? Como o país de Israel é muito pequeno, né? É muito pequeno, comparado em extensão, né, de área e tudo mais, tal, mas o significado do reino de Israel, ele é pequeno, mas é forte.
Você é pequeno, mas você faz parte de um reino grande. Você é pequeno, você faz parte de um reino extraordinário. Você é pequeno, mas você é forte, porque você faz parte do reino que é eterno. Então, quando nós lemos aqui essa palavra, né, nós podemos dizer, Deus é extraordinariamente grande. Janelas que se abrem para o entendimento. Agora, se você ler, disse mais Jesus, olha, eu quero falar para vocês de um reino que está sobre todo o reino. Esse reino que é eterno. Todos os outros reinos vão passar, mas esse reino é eterno. E você, meu irmão, minha irmã, você faz parte desse reino, porque você também é eterno. E você foi chamado um dia. Jesus disse, a que assemelharemos a esse reino? Ou que semelhança, que comparação a gente pode fazer nesse reino, com esse reino? Ele diz aqui, olha, é como um grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? Pequeno, muito pequeno. Outro dia a Elza me mostrou uma sementinha de mostarda. É muito pequeno. O que vai adiantar isso aí? Né? Mas Jesus diz assim, o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Menor. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Agora diga para o irmão, para a irmã, com voz de profeta, autoridade de profeta, você faz parte desse reino. Você não é pouca coisa, não. Você é pequeno, mas é forte. Olha, queridos, quando vemos as obras de Deus, nós entendemos, né, esse reino que é sempre eterno, né? E até nós cantamos aqui, né? Camila cantou aqui, a banda cantou aqui, grandioso és tu, Senhor. Quando eu vejo, né, as matas e florestas, os passaredos, né, alegre o seu cantar, eu vejo os rios, os mares, né, eu vejo a criação de Deus, eu só posso cantar, grandioso és tu. Nós podemos dizer, esse reino é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, que lindo, né? Quando nós vemos aqui, Deus é grande, a obra de Deus é muito grande e a igreja é grande. Diga isso, Deus é grande. É extraordinariamente grande. E as obras de Deus são grandes. E a igreja é obra de Deus. Queridos, é óbvio, né, que alguns podem falar diferente, né? Mas nessa ordem nós podemos colocar, primeiro vem a família. Diga, família. Quem que Deus criou primeiro, a família ou a igreja? A família, né? Criou Adão, depois criou Eva, formou a família, né? Então, primeiro vem a família e depois, quem Deus criou? A igreja. Então, a igreja é grande, né? Eu me lembro, né, há dezenas de anos atrás, quase 60 anos, quando aceitamos Jesus, ainda bem jovem, e eu me lembro naquele tempo, né? Eu e Elza, ela tinha 13 anos, agora não pode mais namorar com 13 anos, naquele tempo podia, viu, irmãos? Então, né? Mas a gente dava fugidinha assim, só de dia, nada de noite, e a gente ia, quando ia para um lugar, olha um circo de americanos aqui, aí a gente se chegava, quanto quer entrar? De graça, pode entrar. Entrava, né? Os americanos, naquele tempo, eles traziam coisas boas. Hoje não traz nada que presta para cá, né? Quase nada. Então. Mas, sabe, aquela questão daqueles circos, e a gente, vamos então por circo, não custa nada, vamos. Né? A gente entrava lá, não era circo, né? Mas era uma tenda, né, de americanos que vinham evangelizar no Brasil naquele tempo, né? E ali falava do reino de Deus, né? E naquele tempo, lembra, Elza, né? Apresentaram para nós o grãozinho de mostarda, né? Uma sementinha tão pequena tal, e eles
falavam do reino de Deus e falavam das coisas, nós ficávamos maravilhosos, né? Eu vim de uma origem muito religiosa, meu irmão mais velho foi estudar para padre, a irmã da minha mãe era freira, serviu em Roma 10 anos, mais tantos anos na Europa, no Brasil e tal. Eu nasci num convento de freiras por conta dessa a proximidade, a família da Elza também toda religiosa, tal, isso, aquilo, e estava tudo bom. Eles falavam e a gente falava, nossa, mas que coisa linda, que coisa boa, nós também queremos, tal. E aí eles falavam que Jesus ia voltar, não ia dar tempo para nada, tal. E a gente falava, eles estão errados, não vai dar nem tempo da gente casar, vamos embora, vamos procurar outra coisa, tal, isso, aquilo, tal. Mas o evangelho já estava sendo pregado, semeado ali. A gente ia numa matinê no cinema, não tinha matinê, né? Eram os americanos pregando o evangelho, nós entrávamos lá não, hoje é de graça, pode entrar. E aí um casal pegava a gente lá, né? Tão novinhos que nós, colocava na primeira cadeira tal, e quando começava a falar, eu falava para elas, meu Deus, agora não dá nem para sair daqui, todo mundo está olhando para a gente, tal. Colocava a gente nas primeiras cadeiras lá, tal. Então, cercando, mas depois não teve jeito, tivemos que aceitar. Deus já havia nos escolhido, né? Deus já havia nos separado. Mas interessante, o reino de Deus, o que é a igreja? Obra de Deus. Então, a igreja tem que ser grande, diga, a igreja tem que ser grande. Como é que a gente podia imaginar, não é? Naquele tempo, quando nós começamos a frequentar as igrejas, nós íamos sempre escondidos, né? E o que acontece? A igreja maior tinha 60 pessoas. Não tinha local próprio, nem pensar, eu não me lembro, né, Elza? A gente não sei. 60 pessoas, era igreja grande. Nós fundamos uma igreja lá, que quando nós viemos para São José, né, nós ficamos lá, e quando o pastor, era um pastor russo, caiu no pecado, a esposa, que era uma missionária, se desgostou, e nós assumimos lá. Quando nós viemos para cá, a igreja já tinha mais de 5.000 membros. Nós não sabíamos nada, irmãos, de evangelho. A gente lia que nem louco, tal, mas era uma loucura, tal. Mas a igreja grande era uma igreja de 60 membros. Não tinha essa estrutura, não tinha local próprio. A nossa igreja que nós iniciamos lá era a garagem de um caminhão. Alguém que Deus usou lá, e ele foi curado de uma doença maligna, e ele falou, pode usar minha garagem. A gente tinha que levar papelão, que tinha as marcas de óleo do caminhão lá, tinha que forrar de papelão para ajoelhar, né? Assim, igreja era de 60 membros, era muito grande naquele nosso tempo, há 60 anos atrás, né? Mas Jesus falou assim, olha, o que é o reino dos céus? Quantos já tentaram acabar com a igreja durante esse tempo? Hoje tem pastores aí renomados, conhecidos, tal, que tentaram acabar com a igreja, né? Não conseguiram, porque a igreja é a agência de Jesus Cristo na face da terra. Diga isso, a igreja é a agência de Jesus Cristo na face da terra. Então, quer dizer, a igreja é a expressão visível da pessoa de Cristo. Eu não digo aqui sempre que é encontro de santos, né? Então, igreja é coisa grande. O que Jesus diz assim, ó? Aqui assemelharemos, né, o reino dos céus. Diga, a igreja é reino dos céus. É ajuntamento de santos. Você pode estar fraquinho como você pensa que você é. Você pode estar muito fraquinho, mas você é a igreja. E aí a gente tem que cuidado com o nosso testemunho. Você é a igreja, né? Quando você está aqui, mesmo com as suas fraquezas, Deus está olhando, né? Você é um santo no meio de um monte de outros santos também, né? Mas eu sou tão limitado, sou tão assim, cometo tanto erro. Você é a igreja, e a igreja é grande. Então, quando começou lá atrás, eu me lembro, né? Nós começamos lá atrás, igreja de 60 membros, pessoas, era um monstro, era muito grande, né? E não existia tanto conhecimento. Talvez aqueles que sejam da minha idade, aí por volta dos 70, saibam disso aí. A igreja não era isso que é hoje. Quem imaginaria hoje, né? Hoje, no dia que nós estamos, né? Fiz uma pesquisa, cerca de 40 milhões de evangélicos na nossa nação. 40 milhões. Diga, a igreja é grande. Começou lá atrás. Nem no meu tempo, só estou falando do meu tempo. Mas começou lá, com 60
A igreja grande era 60 membros, não tinha lugar próprio, não tinha um lugar em que se reunisse. Uma hora estava aqui, e se o homem pedisse lá a garagem do caminhão, a gente tinha que partir para outro lugar, e para outro lugar, e assim por diante. As igrejas eram assim. Mas Jesus está dizendo assim, igreja é obra de Deus. Igreja é a agência de Jesus Cristo na face da terra. Talvez você esteja pensando assim, mas as igrejas têm dado tão mau testemunho que tem pessoas que não querem mais para as igrejas, né, que criticam as igrejas, que têm vergonha de trazer os seus amigos para a igreja. Mas é verdade. A igreja tem dado mau testemunho, sim, né? Mas a igreja é grande. Olha lá atrás, 60 membros, 60 pessoas, era uma igreja considerada grande quando? Há 60 anos atrás, né? Quando nós nos convertemos, 60 anos atrás, 60 pessoas era grande na igreja. Mas Jesus diz assim, aqui comparamos que semelhança nós podemos fazer, né, do reino de Deus, da igreja. Né? É como uma sementinha de mostarda. Que você, o que vai dar isso? É muito pequenininha. Mas que quando você semeia, né, o que acontece? Ela se torna uma árvore, a maior das hortaliças. E até, né, os pássaros, o texto diz que os pássaros vêm aninhar-se nos seus ramos e desfrutar da sua sombra. O reino de Deus é isso. 60 anos atrás, puxa, era muito pequeno, né? Mas é como um grão de mostarda. É pequena, diga, é pequena, mas é poderosa. É pequena, mas é com muita força, tem muita força. É isso que é o reino de Deus, e a igreja faz parte desse reino de Deus. E às vezes eu fico pensando assim, sabe, queridos, eu fico vendo assim, aí tem pessoas que vêm, a gente mesmo tem trazido algumas pessoas, talvez você tenha essa experiência, as pessoas vêm, ficam um tempo, e ela... Puxa, esse povo vive diferente, é uma maneira de... Nossa, eu acho tão legal os cânticos, a palavra também acho boa, tal, isso, aquilo. Aí quando você conversa com a pessoa, ela fala assim, tipo assim, é como se ela ficasse com dó do nosso Deus, com dó de Jesus. Um dia eu aceito Ele. Quando você fala, você não quer aceitar Jesus? Já não é o tempo de você fazer a sua decisão? Você já ouviu isso aí? Eu já ouvi muitas vezes. Um dia eu aceito Ele. Um dia eu aceito Ele. Você já deve ter ouvido isso, né? Deveria se preocupar. Quando eu olho assim, eu fico com muita pena. Porque deveriam se preocupar. Porque o que Jesus diz lá em João 15? Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Não somos nós que escolhemos o Senhor. Se você está carimbado, você vai cair na rede de pescaria do Senhor. Se é Pedro e João, se é Maria, se é José que vai lançar essa rede, não importa. Mas você vai cair na rede porque você já está selado. Não é você que escolhe. Quando a pessoa pensa assim, ela começa a se preocupar. Não é você que escolhe, né? É o Senhor que escolhe você. Quando, pastor? Quando, irmãos? Diga, desde antes da fundação do mundo. Que mistério tremendo. Dá para entender? O mundo nem existia. Deus estava formando o mundo. E na sua presciência, naquele poder de Deus, de saber de todas as coisas antes que as coisas aconteçam, Ele já te conhecia. Nós estamos no ano de 2019. Né? Queridos, 2019. Antes que o mundo se formasse, Ele já havia te escolhido. É um mistério, é um Deus sobrenatural. Então, quando eu olho esse texto aqui, né, eu vejo, igreja é obra de Deus. E às vezes você não fica pensando assim, eu acho que você não é diferente de mim. Né? Você fica pensando assim, a mesma coisa que possivelmente os discípulos pensavam, vendo aquele homem, Jesus de Nazaré, pregar, ensinar, contar os segredos espirituais, revelar o espiritual para os seus discípulos.
e convidando eles para seguirem ele e para serem igual a eles. Já não te passou isso, né? Eu creio que os discípulos também sentiam isso, né? Porque eu também sinto isso. Talvez os discípulos, com certeza, talvez não, com certeza eles pensavam isso. Eu penso isso, talvez você pense isso, olhando Jesus de Nazaré, né? Explicar todas as coisas, explicar o reino de Deus e dizer que eles eram importantes no reino de Deus. E talvez os discípulos, né, como eu e você, pensam assim, mas quem sou eu? Esse homem não é homem, esse homem é Deus. Esse homem sabe todas as coisas, esse homem conhece o espiritual. Quem sou eu para fazer alguma coisa no reino dele? E às vezes não te dá uma impaciência. Irmãos, faz 25 anos que eu estou aqui com a minha família, 25 anos. Não te dá uma impaciência às vezes? Né? Eu às vezes fico impaciente. Meu Deus, mas será que essas pessoas não aprenderam nada? O que é mundo espiritual? Será que elas não acreditam no céu, no inferno? Não te dá aquela impaciência quando você vê, né? E às vezes você fica impaciente também, né? E você se considera nada, né? Porque você diz assim, como é que eu vou fazer parte desse? Como é que eu posso contribuir com esse reino diante de um Deus que se fez homem, né? Eu não sou nada, eu sou tão pequeno. E às vezes você pensa assim, nossa, não vai dar. As estratégias, quando você conhece um pouquinho mais, você chega a pensar assim, as estratégias do inimigo são muitas. São muitas as estratégias do inimigo, né? Às vezes ele trabalha de um jeito, às vezes tem pensa que o diabo só trabalha de um jeito. Não, o inimigo trabalha de muitas maneiras. Você pensa assim, as estratégias de Deus, do inimigo são muitas, né? E eu sou chamado, né, para ensinar os mistérios desse Deus. Eu sou ensinado para destruir as ciladas do inimigo das nossas almas. Eu que sou tão pequeno, não te dá às vezes vontade de desistir? A mim, já me deu muitas vezes vontade de desistir. Ô, Elson, vamos parar. Tem irmãos e irmãs na igreja que já falaram, não vai parar nunca, vai morrer trabalhando, tal, isso, aquilo, não tem vida social. Ontem eu desfrutei de uma vida social maravilhosa, junto com os irmãos lá. Só não pulei na piscina, vontade de Deus, viu, irmãos? Vontade de Deus, né? Mas você fica pensando assim, mas quem sou eu para contribuir nesse reino, né? Quem sou eu para fazer alguma coisa nesse reino, né? E às vezes eu perco a paciência. Você não perde a paciência? Às vezes eu perco a paciência. Cara, não adianta. Puxa vida, né? Então, mas não tem jeito, né? Não tem por onde. Você já sabe o suficiente. De repente você uma passagem dessa aqui, né? Quando você lê, né? Parece um paradoxo, uma coisa que tem um sentido contrário. Você vê que você é pequeno, mas o Senhor diz assim, você é grande. Você acha que você é fraco, mas o Senhor na sua palavra diz, você é forte. Então, Jesus disse assim, o reino de Deus é assim. Eu vim para plantar o reino de Deus. O reino de Deus é como uma pequena semente, né? A semente de um grão de mostarda, que semeada, aquele que a desconhecia pode dizer, em que vai dar isso? Uma sementinha, mas com pouco tempo ela cresce, se transforma na maior das árvores de hortaliça, ao ponto das árvores virem, né, e aninhar-se nos seus ramos. Queridos, quantas vezes, aqui desse púlpito, quando nós começamos, talvez muitos acreditaram, mas eu acho que a maioria não acreditou. Quando eu dizia assim, nós precisamos nos preparar, né? O que nós fizermos hoje, a igreja vai ser conhecida amanhã. Da maneira que nós agimos hoje, quando se pensar em igreja, vamos pensar numa determinada igreja, né? Quando você pensa numa determinada... Dinheiro, você pensa em que igreja? Não, nem fala, né? Então, não precisa, né, irmão? Tá. Quando você pensa em algum outro tipo de igreja, é tal igreja, então, nós precisamos ser conhecidos como uma igreja da palavra, uma igreja da comunhão, uma igreja da unidade, né?
Mas como às vezes você perde a paciência? Como igreja da unidade, Jesus falou assim, olha, Pai, que eles sejam, o quê? Um. Assim como eu e ti somos um. O que o Senhor está dizendo? Apesar de todas as suas e as minhas atrapalhadas, Jesus está dizendo assim, eu construí uma igreja forte, porque é uma igreja de unidade. Né? Mas a igreja precisa crescer, né? Em espiritualidade. A igreja precisa crescer, né? Na intimidade, na profundeza com Deus. A igreja precisa crescer na santidade. A igreja precisa crescer no sagrado. A igreja é isso que a igreja precisa crescer, queridos. E nós temos esse desafio. O Senhor não disse que a igreja, né, ia ser uma igreja homogênea. Né? Pelo contrário, nós sabemos que igreja é o grupo mais heterogêneo que existe. É o grupo mais diferente que existe. Talvez esse irmão que esteja ao seu lado, essa irmã que esteja ao seu lado aí, é totalmente diferente de você na maneira de pensar, na maneira de viver, na maneira de se... É diferente, né? Mas Jesus olha para você e para essa pessoa e diz, vocês são um em Cristo. É isso que Deus criou para a igreja. O que a igreja precisa crescer é o quê? Diga, na espiritualidade, na profundeza com Deus, na intimidade, na socialidade. A igreja precisa crescer. A igreja precisa crescer nisso, queridos. Nós precisamos crescer dessa maneira, porque é assim que Deus vê a igreja. A igreja não falou, Jesus disse que nós teríamos unidade, mas não que nós seríamos todos iguais. Talvez essa pessoa que esteja ao seu lado aí é extremamente diferente de você, tem um tipo de vida, um estilo de vida totalmente diferente de você. Mas quando eu olho aqui para a palavra de Deus, né, a igreja não pode ser algo pequeno. Diga isso, a igreja não pode ser pequena. A igreja tem que ser grande. Não é pequena, a igreja não pode ser pequena. Vou embora, pastor, porque essa igreja cresceu muito. Não conheço ninguém. Não conhece porque você não se envolve. Não conhece porque você não faz parte de um PG. Não conhece porque você não vem na escola bíblica dominical. Não conhece porque você não participa dos trabalhos todos da igreja tal. Porque a igreja, ela pode ser pequena. É o slogan da nossa igreja. Muitos PGs, uma só igreja. Né? Muitos departamentos, uma só igreja. Até hoje aqui tem pessoas líderes aqui dentro assim. É o meu departamento. Irmão, você foi chamado para ajudar naquilo que você sabe que você é chamado, o seu departamento ajudar. Não pode, tal. Por favor, nós somos um em Cristo. Né? Quer dizer, nós somos chamados para trabalhar juntos. Como é difícil você fazer com que as pessoas trabalhem juntos. Como é difícil você fazer que as pessoas, sabe, deixe que Jesus cresça e que você diminua. Sabe, a verdade é que quando nós pregamos, a gente tem que desaparecer e Jesus tem que aparecer bem alto na nossa vida. Amém, queridos? Né? Mano, eu paro de pensar assim, a igreja é grande. A igreja tem propósitos grandes, a igreja precisa ser grande. Eu olho o meu tempo lá atrás, uma igreja de 60 pessoas, era grande. Mas a igreja, reino de Deus, é como um grãozinho de mostarda, que quando você semeia, ela cresce. E os pássaros, né, vêm se abrigar à sua sombra. Quantas pessoas vêm se abrigar no seio da igreja? Porque a igreja cresceu, deita ramos. Né? É o ramo do amor, é o ramo do perdão, é o ramo da unidade, é o ramo da cooperação, é o ramo do socorro. Quantas vezes acontece isso? Né? Eu gosto de igreja pequena. Né? Tem igreja que é tão pequena, vai ficar 100 anos, vai ficar pequena. Né? É uma dinastia aqui na igreja, você, o seu filho, o outro seu filho, a sua nora, a sua mulher, isso, aquilo, e mais 16 presbíteros, e mais 40 e poucos diáconos, e mais isso, aquilo. Agora, acho que depois de tanto tempo, de fundar tantos trabalhos, eu vou de novo entregar para alguém que vai arrasar com esse trabalho? Sem os presbíteros,
não conseguimos fazer muita coisa, não. Sem os diáconos, não conseguimos fazer muita coisa. Sem a música, não conseguimos fazer muita coisa. Mas, queridos, a igreja é grande. Nós precisamos crescer nesse sentimento de igreja. A igreja, o reino de Deus, é como grão de mostarda. Parece que não vai dar nada, mas quando você abre a sua boquinha lá no seu trabalho, falando de Jesus, né, o reino de Deus vai se estender ali. Quando você abre a sua boquinha lá, você é a igreja, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você, você é a igreja. Hoje nós estamos reunidos aqui, é legal, é os santos, é a alegria, né? A gente sente a glória de Deus mesmo. É impossível você vir à igreja e você não sentir a glória de Deus. É impossível você vir à igreja, se você se deixar trabalhar, você não ser transformado. É impossível, né? Mas cada vez que você está lá no seu trabalho falando de Jesus, né, parece que a sua palavra não aconteceu nada. As empresas que eu trabalhei, as pessoas que se converteram, tem um monte de pastores, porque se transformaram, né? Porque foram chamados, né? Porque parecia que essa palavra não é nada, mas ela é poderosa, é um grãozinho de mostarda, que você foi, falou, passou, e depois você recebe um recado. Fulano disse que te conhece, trabalhou junto com você, é pastor lá em tal lugar, tal. O reino de Deus é forte e precisa crescer. Percebe, queridos? Quantos fazem faculdade, se perdem na faculdade, quando deveria lá levar o reino de Deus. Quando você está aqui, é a igreja do Senhor reunida. Quando você está no trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, é a igreja andante, indo em tantos e tantos lugares, e o grãozinho de mostarda, a palavra de Deus crescendo poderosamente. Amém, queridos? Será que nós questionamos tanto, falamos tanto assim, mas isso, aquilo, pode prestar atenção nisso que eu estou falando, de verdade. Quando alguém compra, e às vezes mesmo sem entender tudo, essa ideia de reino de Deus, né, esse movimento que Deus faz, eu sempre falo que a igreja é movimento, né? Quando você compra essa ideia, você faz o trabalho de Deus, né? A tua vida social é diferente, é reino de Deus, né? Mas pode deixar, pode ficar tranquilo. Deus cuida da sua vida. Deus cuida dos seus negócios, né? Deus cuida de tudo que você vai fazer, Deus coloca as suas mãos, né? Há uma palavra que diz assim, dai, Jesus disse, dai e dar-se-vos, né? E a palavra também diz, é dando que os corruptos não sabem, eles mutiram tudo isso aí. Eles dão e recebem subornos. Nós temos visto no nosso país os governos indo, afundando o Brasil. Quem sabe agora vai melhorar. Mas não confia no governo, não. Confia na igreja. É a igreja que é capaz de mudar os governos. E é a igreja que mudou esse governo. Amém, queridos? E a igreja corre risco? Claro que corre risco, né? Mas a verdade é uma só, né? Nós precisamos entender isso aí. O mundo não conhece isso. Os governantes não conhecem isso. Dai e dar-se-vos-á. É dando que se recebe, né? Não é no sentido do mundo. Deus está dizendo assim, olha, dai. O que você recebeu? Graça. Dai a graça. O favor imerecido de Deus. Dai alegria, dai paz, dai cura, né? Dai. E o seu provedor te dará mais ainda para que você continue dando. E diga para o seu irmão, quanto mais você der, mais o seu provedor vai lhe acrescentar. Mas é dando que você recebe. Recebe de quem? Do mundo? Dos corruptos? Você recebe de Deus. Dai e dar-se-vos-á. Quanto mais você der das coisas boas de Deus, né, mais o seu provedor vai lhe dar, né? É dando que se recebe. Porque você vai receber de quem? Do mundo? Você vai receber do seu provedor. Você não vê que tem pessoas que quanto mais dão, mais conseguem? Tirou, não tem amor. Não é que não seja um administrador, não, né? Eu digo assim, o administrador, tem gente que faz
Tem um monte de gente aqui na igreja que fez administração, mas não administra nada, nem a sua própria vida. Porque na sua casa, se o ar-condicionado está ligado lá, ele vai lá para o outro quarto, liga o ar também, se tiver, liga no outro. Né? Que administrador é esse? Uma lâmpada está ligada lá onde ele estava, aí ele estava para outro canto, daqui a pouco a casa inteira está ligada, lâmpadas acesas. Eu estou falando de coisa boba, né? Mas isso é administração. As pessoas fazem faculdade de administração, não administram nem a sua própria vida. Né? Fica devendo em cartão de crédito, fica devendo isso, já está tudo, sabe? Sabe, queridos? Então, você dá, né, o Evangelho do Senhor, viver o Evangelho do Senhor, e o seu provedor vai lhe acrescentar mais e mais e mais e mais. Eu acho lindo a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Né? A igreja primitiva diz que, lá em Atos dos Apóstolos, nos relata que ela ia indo, e na maneira que ela ia fazendo, até fugindo, né? Quando diz assim, ide pregar o Evangelho. O original é indo, fugindo, vai pregando o Evangelho. Né? O que a moçada quer hoje? Moçada sem Deus. Né? Pais, bananas mesmo, que deixam seus filhos ir para as baladas. É de maior, é isso, aquilo. Não interessa. Né? Você vê as meninas indo para os barzinhos, os meninos indo para os barzinhos, para as baladas. Não tem nada de Deus. É simpatizante, foi criado dentro de uma igreja, dentro de uma família. Queridos, meus filhos não tiveram essa opção, não. Eu nunca dei a opção dos meus filhos ir para o inferno. Né? Eu sempre dei a opção deles irem para o céu. Tem pais que, se eu fizer assim, ele não vai ficar comigo. Se eu fizer assim, ele não vai ficar comigo. Você já perdeu e você não sabe. Você perdeu dentro de casa, você perdeu até a autoridade. Né? Indo, vai pregando o Evangelho. Né? Atos dos Apóstolos nos diz que a igreja caía na simpatia de todo o povo. Né? Era na área social, era em tudo. Né? Diz que não faltava nada para ninguém. Onde precisava de graça, eles davam graça. Onde precisava de oração, eles davam oração. Onde precisava de curas, eles ministraram cura. Se bem que é como no nosso tempo, nem todos eram curados. Deus tem um propósito especial. Né? Onde precisava diz que não faltava comida para ninguém. Né? Eles dividiam o pão. Então, queridos, a igreja caía na simpatia de todo o povo. Quer dizer, na área social eles eram bem vistos, eles eram perseguidos. Mas ao invés, né, deles diminuírem, né, mesmo perseguidos, eles aumentavam em número. Por quê? Porque eles caíam na simpatia de todo o povo. Hoje, será que todo o povo tem simpatia pela igreja do Senhor? Será que todas as pessoas, né, que nós conhecemos têm simpatia? O mesmo que pode estar cantando aqui está na balada. Né? A nossa função é trazer aquele marido que está distante, aquela esposa que largou do marido, né? Aquele filho, né, que está rebelde. Né? Então, isso aqui, mas está invadindo as igrejas. Né? Que porcaria! Que coisa ruim, né? A igreja precisa crescer, diga isso, a igreja precisa crescer em espiritualidade, em unidade, em intimidade com aquilo que é sagrado. Hoje junto o sagrado e o profano. A mesma pessoa que está aqui, levantando talvez aí, né? Eu acho que a proporção aqui é bem pequena, mas que está cantando, amanhã pode estar na balada. O mesmo que está aqui, né? Ou está aqui na igreja, amanhã pode estar tomando um pingão, uma cerveja, né, um conhaque. Né? Ah, isso mata? Eu não sei se mata, não. Eu sei que eu não bebo, né? Eu sei que eu já vi... Você olha para a palavra de Deus, os dias que os irmãos fizeram, a gente pode até fazer um estudo. Todas as porcarias. Né? Quando a gente vê as coisas caminhando, isso não vai dar certo, não vai dar coisa boa. Né? Então a igreja precisa crescer nisto. É nisso que a igreja precisa crescer. E a igreja precisa sentir alegria. Você não tem vida social? Eu tenho vida social. Você aqui tem vida social? Claro que você tem vida social. Quantos aqui dedicam ministério para isso? Né? A vida é Jesus, queridos. Você pode ir no cinema, é gostoso ir no cinema. Você pode ir no shopping, pode ir no shopping. Né?
Você pode ir no circo, você pode ir, sabe, isso não é pecado, você pode ir na praia, você pode ir num monte de lugar. Não é pecado isso, né? O pecado é nós transformarmos isso em coisas normais, corriqueiras, né? Tem um texto muito, muito lindo da palavra de Deus. Você pode falar assim, puxa vida, eu vim aqui para ser abençoado, para ouvir uma palavra, né? Mas sabe, irmãos, a palavra de hoje não é uma palavra normal, é uma palavra muito caseira, muito pastoral, de alguém que se preocupa com você, se preocupa com a sua vida espiritual, se preocupa com a sua família. A mesma preocupação que eu tenho com a minha família, eu tenho com a igreja do Senhor, né? E eu falo a verdade, quantas vezes eu já tentei, né? Já pensei em deixar, né? Já pensei em abandonar. Eu marco tanta coisa que nem sei mais o que eu marco, mas eu vou falar aqui, né? Tem um texto lá em Lucas que fala da parábola da grande ceia. Todo mundo conhece esse texto, né? A parábola da grande ceia. O que acontece na parábola da grande ceia? Diz ali que um grande senhor, diga um grande senhor. Jesus contou esse texto por parábola, né? Por parábola. Havia um grande senhor para os discípulos meditarem, né? Que ele falou, vou dar uma grande festa. Diga, é a festa das bodas do Cordeiro. A nossa festinha dura quanto hoje? A nossa festinha ontem, comunhão com os irmãos lá da intercessão, até que durou bastante, né? Um dia inteiro, né? Foi bom, foi gostoso, tal, né? Foi muito legal ver a Lilian pular na piscina também. Nossa, quem imaginaria que a Lilian ia na piscina, né? Mas a Lilian entrou na piscina, irmãos. Crente pode fazer isso aí também. É bem, eu fiquei muito contente de ver isso. Carreguei a Lilian nos colos, né? Há muito tempo atrás, né? Mas, queridos, né? Jesus falou assim, olha, eu vou contar para vocês uma parábola. Havia um grande Senhor. Diga, esse grande Senhor é Deus. Disse assim, vou dar uma grande festa, né? Sai convidando as pessoas, que eu vou dar uma grande festa. Lá em João 14, Jesus diz assim, na casa de meu pai, muitas, não é poucas não. O céu, ao contrário do que muitos pensam que é difícil chegar lá, o céu foi criado para caber muita gente. O céu é muito grande. Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas, não dá nem para contar muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, para uma grande festa que meu pai mandou organizar. E essa festa vai durar 7 anos, queridos. 7 anos. Não é a nossa confraternização que nós fizemos lá de um dia. Não. Né? 7 anos. Sai e convida todos. Né? E os seus mensageiros daquele Senhor, saíram convidar todos. Hoje, quem são os mensageiros do Senhor? Diga a igreja. Você é mensageiro do Senhor. Você é mensageira do Senhor, irmão, irmã. Né? E aquele Senhor, próprio Deus, diz, sai e convida as pessoas. E aí saíram convidando. E aí os mensageiros voltaram e disseram, Senhor, nós obedecemos a tua palavra. Estendemos o teu convite. Convidamos as pessoas. E aí? Senhor, um falou que comprou uma junta de bois e não dá para vir na festa. Outro disse que comprou um campo e não dá para vir na festa. O outro disse que vai se casar e não dá para vir na festa. O outro disse que tem uma outra coisa para fazer e não vai vir na festa. E aquele Senhor, Deus, ficou muito triste e aborrecido. E disse assim, olha, não é a mesma coisa que acontece hoje, queridos? Né? Quantos, né, dentro das igrejas, estou fazendo faculdade, não dá mais para vir na igreja. Quantos já me falaram isso para mim? Você faz faculdade de domingo? Não, de semana, tudo bem, você está fazendo faculdade, mas você faz de domingo, não. Né? Não, mas é que eu tenho que estudar. Ô infeliz, acorda para a vida.
E o teu relacionamento com Deus. Eu não posso ir. Estou fazendo faculdade. Não posso ir. Estou fazendo planos para o casamento. Eu não posso ir, né? Porque eu comprei um apartamento, eu comprei uma casa. Eu não posso contribuir mais por causa disso, por causa daquilo. Eu não posso ir porque comprei uma casa na praia. Não é para você comprar casa na praia? Você pode comprar. Mas se for para todo domingo você está lá, em nome de Jesus, isso não vai dar certo na sua vida. Não vai. Eu quero uma casa na beira da represa. E o Martins está aqui, ele tem casa na beira da represa, né? Mas ele está aqui, né? Então, for para você ficar lá todo domingo, não vai dar certo esse negócio na sua vida. Você pode até comprar, mas vai ser um prejuízo terrível, né? Então, as desculpas continuam. Aquele senhor ficou irado. Imagina a ira de Deus. O que ele falou? Sai pelos descaminhos da vida. Sai pelos vilarejos, né? Aqueles perdidos nos seus caminhos, chama eles que é tudo de graça, né? Sai para aqueles que estão doentes, né? Traz eles, aqueles que têm doença no corpo, na alma, traz eles. Vai atrás daqueles que não têm nada na vida e traz eles também. E eles foram e deram um relato. Fomos. E aí? Muita gente veio. E aquele senhor disse assim: nossa, mas a minha casa é muito grande. Tem muita pouca gente. Vai de novo. Vai anunciando. Estou dando uma grande festa. É de graça. Pode vir. Eu não vou porque eu estou muito doente, isso, aquilo. Larga essa tua doença de lado. Venha se arrastando. Coloque a unha no asfalto. Larga de reclamar. Busque o seu Deus, né? Que as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Para de ser um egocêntrico, de sentir pena de você mesmo. Grandes vezes, muitas oportunidades, eu não poderia estar aqui, mas você não me vê perder culto. Porque eu, mesmo que esteja assim, né, eu creio, Deus pode me provisionar. Deus pode, naquele momento, alguém está orando, naquele momento de louvor, naquele momento da palavra, Deus pode realizar algo na minha vida. Eu não vou me entregar facilmente, eu não vou fazer isso aí. Eu vou parar de dar desculpa até das minhas burrices no passado. Não culpa Deus, mas ainda dá tempo. Você está respirando, você tem saúde. Volte-se para o Senhor, Ele pode mudar as circunstâncias da sua vida. Amém, queridos? Então é essa a questão. Igreja é grande. Igreja não é lugar de pouca pessoa. Quando você lê o livro de Ezequiel, lá dá o tamanho da Nova Jerusalém. É o lugar que você vai morar. Não que você vai ficar o tempo todo lá, né? Mas lá diz que lá, a Nova Jerusalém, o novo céu que você vai morar, tem 2.200 quilômetros de comprimento. Maior do que daqui na Bahia. 2.200 quilômetros de largura. 2.200 quilômetros de altura. É para pouca gente, irmãos? Diga, o céu é muito grande. E Deus não criou ele para ficar vazio. O desejo daquele Senhor que convidou para a festa é que a sua casa esteja cheia, né? E nós somos essa semente, né? A igreja é essa semente, né? Há 60 anos atrás, 60 pessoas, era uma igreja muito grande, né? Mas hoje já não é mais. Vou para uma igreja pequenininha. Se ela não cresce é porque o Espírito Santo não está agindo naquela vida, naquela igreja. Porque quem dá o crescimento é Deus, queridos. É o Espírito Santo que gera crescimento. Não é porque nós sabemos falar muito ou conhecemos muito de Deus. Na verdade, nós não conhecemos nada de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus, a gente diz assim: o que eu posso fazer? Esse Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão grandioso, né? O que eu posso contribuir? Eu sou tão pequeno, mas o Senhor Deus diz assim: você é pequeno. Diga para o irmão: você é pequeno. Você é pequena, mas diga agora com autoridade: você é forte. E na presença de Deus você é grande, igreja. Então esse ano de 2019 é ano de nós trabalharmos mais. É ano de nós estarmos colocando ali diante do Senhor, né? Crescer em espiritualidade,
crescer em intimidade com Deus, né? Crescer, né? Em vida social, no sentido de que as pessoas olhem o seu estilo de vida e digam assim: eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Eu vejo Deus na vida daquela pessoa, né? Quando você vê alguém aqui, você diz: eu vejo Deus na vida daquela pessoa, né? Parece que é Deus andando na terra, né? Vocês acham que Deus às vezes não fica virado? A ira dele não permanecia, senão nós estamos todos perdidos, né? Mas certa vez ele passou lá a mão no chicote lá e chicoteou tudo aqueles que estavam trazendo transtorno na casa do Senhor. Mandou chicote, virou as mesas, deve ter tacado a mesa em alguns também, né? Estou exagerando, o texto não fala isso, né, irmãos? Estou achando que sou eu aqui, né? Não é nada disso aí, né? Então, queridos, essa é a verdade, né? Mas qual que é essa questão? Esse crescimento da igreja? Ah, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Será que está? Se eu perguntasse aqui, olha, quem quer crescer na área profissional? Acho que a maioria levantaria as mãos. Quem quer crescer na área social? Muita gente levantaria as mãos. Quem quer crescer intelectualmente? Muita gente levantaria as mãos. Quem quer crescer na área financeira? Todo mundo ia levantar as mãos, com certeza, né? Então, mas quem quer que o reino de Deus cresça? Quem quer que o reino de Deus cresça? Mateus capítulo 6, 9 a 15, fala a oração do Pai Nosso, como Jesus falou para nós orarmos, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como no... Qual que é a vontade de Deus? Diga, uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja leve, uma igreja espiritual. Ele não falou de uma igreja homogênea, né? Ele sabe que somos diferentes, Ele nos criou assim, né? Mas que somos um em Cristo. Então, se nós, falando em crescimento, em várias áreas nós queremos, né, que os nossos filhos cresçam, né, que a nossa família cresça, né, que os nossos negócios cresçam, que o nosso emprego cresça, e o reino de Deus? E o reino de Deus? Último lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você tem que fazer a sua parte. Então, a nossa parte nós temos que fazer. E aquela que é muito difícil, que você não consegue, Deus vai fazer. Mas Deus quer uma igreja grande. Deus não quer igreja pequena. Ah, aquela igrejinha ali, isso, aquilo. Se ela for do Senhor, ela vai crescer, queridos. Ela vai crescer. Porque o Espírito Santo dá o crescimento. E crescer dói. Já ouviram falar na dor do crescimento? Né? Você vê quando uma criança vai deitar, ela fica... ela respira assim, você fica preocupado. É a dor do crescimento. Crescer dói. Crescer para nós aqui dói muito, irmãos. Dói muito, né? Mas você vai parar de crescer por causa disso aí? A igreja do Senhor é grande, a igreja do Senhor é forte. Você é pequeno, mas você é forte. Você faz parte do reino de Deus. Você está inserido no reino de Deus. E a igreja, o reino de Deus, é comparado a um grão de mostarda.